Fala pessoal, vamos começar aqui então a semana do emergencista de alta performance. Não teria um tema melhor para começar do que falando sobre via aérea. Vamos descomplicar aqui o manejo da via aérea no paciente politraumatizado. Então vamos embora, pessoal. Aqui eu coloco de cara uma hemácia ávida aqui por oxigênio, só relembrando, né, um pouco da fisiologia. Lembrar que a hemácia é quem transporta, quem carrega o oxigênio para as nossas células, para os nossos tecidos. Então, quando nós temos, por exemplo, um trauma, um paciente que está sangrando, que ele está perdendo ali sangue, obviamente ele está perdendo hemácias também. Ou um paciente que tem um trauma torácico, ele está hipoventilando, na qual ele não tem aquele volume minuto adequado, é importantíssimo que a gente oferte oxigênio adequadamente e precocemente para o paciente no primeiro momento. Então, se o paciente tem drive, ele consegue ainda ventilar, você oferta oxigênio ali, geralmente em máscara de alto fluxo, não reinalante, a 12 a 15 litros por minuto, para que a gente evite que esse paciente ali acabe, né, realizando respiração anaeróbica, aquela que a gente não tem oxigênio, ou pelo menos retarde essa evolução num paciente mais crítico. Então, primeira dica, oferte oxigênio adequadamente para o seu paciente politraumatizado. Falando um pouquinho da fisiologia, né, pessoal? Quando nós temos oxigênio disponível, então o ciclo de Krebs vai gerar lá os ATPs, e os seus subprodutos que a gente, de uma forma fisiológica, vai acabar eliminando, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Porém, quando nós não temos oxigênio, ou existe um déficit de oxigênio no organismo, nós iremos começar a respirar de uma forma anaeróbica. E respirando de uma forma anaeróbica, nós iremos gerar alguns produtos que são muito tóxicos para o nosso organismo, como, por exemplo, o ácido lático, né, o lactato, que vai, obviamente, ali a médio e longo prazo gerar um quadro de acidose nesse paciente, dependendo ali da gravidade até curto prazo. Então, quanto antes você ofertar oxigênio para esse paciente, resolver o problema dele, seja na oxigenação ou na ventilação, obviamente o seu paciente vai ter um desfecho muito melhor. Então vamos lá, falar um pouquinho aqui de esforço respiratório. Então, quando a gente tem um paciente, ele está ali com o seu esforço respiratório alterado, isso pode ser devido a algum fator intrínseco, como por exemplo esse paciente aqui, paciente com traumatismo crânioencefálico grave, com hemorragia intracraniana, então ele tem um fator intrínseco que está impedindo ele ali de manter a sua via aérea de uma forma pérvia devido a um traumatismo, assim como pode acontecer fatores extrínsecos. Então, esse paciente aqui, né, esse casal intoxicado aí por opioide, né, um quadro de overdose, então são fatores externos, né, uma ingestão aí de algum produto ou substância que estão fazendo com que esses pacientes não consigam ventilar e respirar de uma forma adequada, posicionamento errado de via aérea, enfim, tudo isso aí acaba alterando, modificando o esforço respiratório dos pacientes, e isso obviamente pode ter uma consequência muito grave. Então vamos lá, né, pessoal? Qual que é o grande problema que muitas vezes as pessoas demoram para identificar, por incrível que pareça? Obstrução das vias aéreas. Então, o que que acontece no paciente traumatizado, paciente que está inconsciente? Ocorre um relaxamento da musculatura e vale lembrar que a língua é um músculo. Então, quando a gente acaba sofrendo esse trauma, pode ocorrer, né, esse prolapso da língua ali para faringe posterior, ocorre uma perda de tônus muscular no palato mole, então essas estruturas acabam colabando e ocluindo a via aérea desse paciente. Então, assim que você chega para atender o seu paciente, seja no contexto pré quanto no intra, avaliar a permeabilidade, né, a perviedade da via aérea é fundamental. Então, você identificou que esse paciente está com algum ruído ali na via aérea, ou esse paciente não está conseguindo ventilar adequadamente, faça ali a manobra manual de liberação de via aérea, muitas vezes aspire a via aérea desse paciente rapidamente, porque geralmente são manobras como essa que acabam fazendo que esse paciente realmente melhore até mesmo o seu nível de consciência, e você ganha tempo ali para pensar e raciocinar no que fazer dali para frente. Então, primeira dica, avalie rapidamente sinais de obstrução de via aérea, e o paciente vai te dizer, obviamente, com alguns sinais que eu vou colocar aqui mais para frente. Bom, obstrução das vias aéreas. Então, o que que pode causar esse problema no paciente, né? Claro, vômito, sangue, corpo estranho, porém eu queria destacar os tecidos que acabam sendo lesionados no paciente traumatizado. Então, muitas vezes um trauma de face, um próprio TCE, ou algum paciente que já teve ali a sua via aérea manipulada, muitas vezes
alguém tentou entubar, muitas vezes tentou aspirar de uma forma errada, passou uma cana orofaríngea de um tamanho errado e começou a sangrar, então ocorre o edema dessas estruturas, o que pode sim ser um fator de obstrução das vias aéreas. Então, tenha sempre perto de você um aspirador de ponta rígida, é fundamental para atender qualquer paciente traumatizado, aquele paciente que você vai fazer via aérea definitiva, tenha ao seu lado um aspirador de ponta rígida testado, não adianta ter e não ter testado o equipamento. Então, ali tudo que você consegue colocar para mitigar esse risco, né, para ter uma profilaxia das complicações, pode te ajudar e muito em melhorar aí o desfecho do seu paciente. Tem alguns sons que o paciente, né, acaba produzindo, né, pela obstrução que pode facilitar a detecção. Então, você chega num paciente vítima de queda de moto, com capacete ainda. Esse paciente você se aproxima, verifica que ele tem um ruído, um gorgorejo ali na via aérea, né? Tem líquido naquela via aérea. Esse é um paciente que, obviamente, você vai precisar intervir rapidamente, né? Ele está ali numa iminência de uma parada respiratória. Você precisa desobstruir rapidamente essa via aérea, precisa aspirar essa via aérea, enfim. Então, muitas vezes, os ruídos que o paciente acaba produzindo, eles são fundamentais para que você consiga fazer um diagnóstico precoce. Porém, no pré, muitas vezes está escuro, pode ter barulho, então não é fácil. Então procure estar atento e com sua mente direcionada para esse problema, que ele é muito importante e precisa ser resolvido assim que você chega ali para atender o seu paciente, na sua avaliação primária, obviamente. Bom, quando a gente fala aqui em técnicas de manutenção da via aérea, tem as técnicas básicas, obviamente não invasivas, realizadas aí pelas equipes de suporte básico e também pelas equipes de suporte avançado, claro. Bom, nas avançadas a gente pode falar, né, dos dispositivos supraglóticos, os infraglóticos, como os tubos orotraqueais, e obviamente isso fica reservado para o médico e para o enfermeiro treinado. Em princípio, aquele paciente que você atende, o paciente está falando claramente e o discurso dele é coerente, você avaliou basicamente do A ao D em menos de 10 segundos. Então vamos lá, recebeu um paciente na sala de emergência, é um trauma. Você chega para avaliar esse paciente, pergunta: senhor, qual o seu nome? O que aconteceu? Se ele fala o nome dele, se a resposta é coerente, as perguntas que você está fazendo, ele está respondendo, ótimo, você conseguiu avaliar minimamente ali do A ao D. Por quê? Se ele está falando, então ele não tem uma obstrução da via aérea. Se ele consegue falar, o discurso dele é coerente, ele está minimamente ventilando, então o B está ok. Se o discurso dele está coerente, as respostas dele fazem sentido, né? Opa, então ele tem um mínimo de circulação para que possa ali, ter perfusão cerebral e está conseguindo falar com você. E o D, obviamente, se o discurso dele é correto, é ok, então está tendo ali uma perfusão cerebral, não tem nenhum problema maior no D, pelo menos naquele momento. Então, em menos de 10 segundos, você conseguiu avaliar esse paciente de uma forma muito dinâmica, só perguntando o nome dele e o que aconteceu. Então, isso serve tanto para quem trabalha no intra, como para quem trabalha aí no APH. Vamos lá, pessoal. Então, lá, né, o diagnóstico então de obstrução das vias aéreas. O paciente ele pode ter desde o estridor laríngeo, que é aquele fluxo estreito e turbilhonamento do ar, pode ter o gorgorejo, né, que é aquele ar líquido dentro da orofaringe, o paciente que de fato ali você vê que geralmente é sangue ou alguma secreção, vômito, rouquidão, cianose já no estágio um pouquinho mais tardio e crepitação das cartilagens cervicais, isso aí num trauma de laringe, aquele paciente que você já chega para atender e tem um enfisema subcutâneo já extenso. Então, são aí alguns sinais, né, que o paciente pode apresentar que pode ajudar você a fazer um diagnóstico rápido de obstrução das vias aéreas. Então vamos lá, né? A primeira medida que eu já citei, é importantíssimo você ter aí no seu arsenal um aspirador de ponta rígida. Precisa estar testado. Então, muitas vezes, esse dispositivo ele é o suficiente para você desobstruir a via aérea desse paciente, ele voltar a ventilar adequadamente. Então, precisa ter, precisa testar, precisa ver ali se o vácuo da sua ambulância está funcionando, se no hospital está disponível esse dispositivo, porque ele é, sim, uma manobra de desobstrução de via aérea. Então, o aspirador de ponta rígida ele é fundamental que você tenha, saiba usar. Restrição do movimento de coluna, né? O famoso RMC. Bom, então todo paciente traumatizado, inconsciente, ou que você desconhece qual foi o mecanismo de trauma,
obviamente, ainda hoje a gente vai precisar ter um cuidado na mobilização desse paciente. Então, você, num primeiro momento, né, avaliando esse paciente, você pode restringir o movimento da coluna até manualmente, até que você consiga ali aplicar um colar cervical semirrígido. Então, é importante que você entenda qual é o mecanismo de trauma, avalie esse paciente e aplique a restrição de movimento de coluna se tiver ali a indicação de utilização. Bom, manobras aí, né, de liberação de via aérea, as manobras manuais de liberação de via aérea, então a mais clássica, né, na verdade, aquela que a gente acaba fazendo com maior frequência nos pacientes traumatizados, é o Jaw Thrust. É uma manobra segura, né, então você vai tracionar ali a mandíbula do paciente. Essa manobra ela é segura porque não existe ali a hiperextensão do pescoço, desde que você faça a manobra, né, de uma forma correta. Então, você pode fazer isso em pacientes conscientes, inconscientes. Então, é uma manobra que todo socorrista, todo médico precisa saber fazer, porque ela ajuda muito. Geralmente, quando a gente chega na cena, a primeira coisa que a gente faz, avalia o X, vai para a via aérea, já faz manobra manual de liberação, faz ali uma varredura, né, na cavidade oral desse paciente, observa, olha, esteja muito atento aos ruídos que o paciente pode fazer, porém, a manobra manual de liberação de via aérea, Jaw Thrust, ela é extremamente recomendada e precisa aí estar na sua mente, precisa estar medular na sua cabeça para que você aplique ela rapidamente, se você identificar que esse paciente precisa de desobstrução de via aérea. Então, além, né, do Jaw Thrust, aqui eu coloco como é que se faz a manobra, né, como que a gente vai fazer essa tração da mandíbula. Existe outra manobra que você pode aplicar, mas daí ela já não é tão direcionada para os pacientes vítimas de trauma, que é o chin lift, que é a elevação aí do mento. Então, essa é uma manobra que você eventualmente pode hiperestender o pescoço, né, a coluna desse paciente. Então, para pacientes vítimas de trauma, ela não é a mais recomendada, e sim a Jaw Thrust. Funciona muito bem. Cânula orofaríngea, né? A famosa cânula de Guedel. Acredito que todo mundo que trabalha aí com emergência já ouviu falar desse dispositivo, eventualmente já deve ter usado. Lembrar que ele tem tamanhos específicos para cada paciente. Então, tem desde o tamanho 00 lá para os RNs, até o tamanho 5 para os pacientes adultos. Então, o tamanho adequado da cana, como é que a gente vai determinar, né? Então, ali da rima labial até o ângulo da mandíbula. Então, aqui eu mostro para vocês, né, o passo a passo de como você vai inserir a cânula orofaríngea aí na boca do paciente. Lembra que a concavidade é sempre voltada para cima nesse primeiro momento, bateu ali no palato duro, você vai fazer um movimento de rotação 180 graus e vai empurrar ela até que ela fique aí adequadamente colocada e desobstruindo a via aérea desse paciente. Bom, um outro dispositivo que a gente pode utilizar é a cânula nasofaríngea, tá? Ela não é tão disponível assim como a orofaríngea, principalmente aqui no Brasil, poucos serviços utilizam, então ela também tem diversos tamanhos, então você precisa ver qual é a mais adequada para o seu paciente, lembrando que essa, diferentemente da oro, você vai introduzir pelo nariz, vai realizar ali uma breve lubrificação da extremidade distal da cânula e vai inserir na narina que você selecionou, a narina aí que tem o maior diâmetro inicialmente. Se você tiver alguma dificuldade, aborta o procedimento e faça no lado contralateral. Então, essa é uma cânula que você também pode utilizar aí como um mecanismo de desobstrução de via aérea, né? Um equipamento para desobstrução de via aérea. Então, aqui, se você tiver resistência, né, como eu falei, você aborta e tenta passar na outra narina do paciente. Máscara laríngea, aqui a gente já fala então de procedimentos avançados, então a máscara laríngea é um dispositivo que a gente utiliza muito para resgatar os pacientes, então naquela famosa condição não intubo, não ventilo, então uma máscara laríngea, muitas vezes ele é uma ponte, né, até você chegar com esse paciente no hospital e tentar ali realizar uma via aérea definitiva. Porém, esse é um dispositivo que hoje ele está amplamente disponível nos setores de emergência, no pré-hospitalar, é muito fácil, né, de você passar, obviamente que necessita ali de um treinamento mínimo, porém, é um dispositivo que hoje ele está muito mais disponível do que era aí no passado. Então, como é que você vai fazer
aí a introdução, né, dessa máscara aí no paciente. Bom, você vai abrir a boca do paciente, vai inserir a máscara até que seja percebida ali uma resistência, depois você vai insuflar ali o volume indicado, né, no cuff dessa máscara, indicada pelo fabricante. Lembrar que a máscara laríngea, ela também tem diversos tamanhos, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5, então, desde ali dos pacientes de baixo peso, né, os pequenininhos, até os pacientes adultos, então cada uma tem ali o seu tamanho adequado em decorrência do peso. Então, isso aí, dependendo aí, o paciente vai utilizar um número ou outro. Bom, agora é a hora. Então, quando você atende um paciente, você já ofertou oxigênio, você já fez as manobras de liberação de via aérea, porém é um paciente que você vai precisar entubar. Então, essa é uma decisão que muitas vezes deixa os médicos um pouco aflitos, né? Porém, é uma avaliação que você precisa fazer 3 perguntas rapidamente. As perguntas para você mesmo, né? A permeabilidade ou proteção das vias aéreas do paciente está em risco? A oxigenação ou ventilação está falhando ou esse paciente ele tem uma condição clínica que vai piorar? Qual que é o curso clínico esperado dessa patologia? Que é um exemplo, muitas vezes a gente atende, né, pacientes vítimas de trauma crânioencefálico, o paciente num primeiro momento ali, você ofertou oxigênio, liberou a via aérea, você embarca ele começa a rebaixar, porém ele tem nível de consciência, porém você viu que você atendeu inicialmente ele com Glasgow de 15, depois cai para 13, depois cai para 10, então, avalie esse paciente, reavalie esse paciente e indica a via aérea, porque, obviamente, é um paciente que ele vai piorar, a condição clínica dele está te dizendo, está na sua cara, ele está te dando todos os indícios. Intuba o paciente, porque daqui a pouco ele vai descompensar, ele pode ficar instável do ponto de vista hemodinâmico, ele pode vomitar, e você vai ter que fazer o procedimento aí às pressas, muitas vezes não tem o local adequado para você parar a sua ambulância no local seguro e realizar o procedimento, então muitas vezes você acaba indicando de uma forma um pouco mais precoce, porque você sabe que o curso clínico esperado daquela doença vai piorar, né? Vai progredir de uma forma ruim. Bom, eu coloco aqui, então, o algoritmo, né, para a gente manejar a via aérea do paciente. Então, a primeira perguntinha lá, né, esse paciente, ele tem falha em proteger a sua via aérea? Se sim, obviamente, você vai entubar. Esse paciente tem falha nos processos de oxigenação e ventilação? Sim, é um paciente que você vai conseguir ofertar oxigênio, vai ventilar ele com pressão positiva? Se você acha que sim, teve sucesso, ok, observa. Se não, vai entubar o paciente. Ou, a terceira pergunta, o paciente tem alguma condição clínica que ele vai precisar de intubação precoce, porque você sabe que o desfecho, que a evolução vai ser ruim? Se sim, obviamente você vai intubar, se não, você vai observar esse paciente. Então, essas 3 perguntas, elas são fundamentais para que o médico tenha ali a decisão de intubar clara na sua cabeça, até mesmo para que você coloque isso aí no seu relatório, por que que você optou por intubar o seu paciente e também se respaldar. Então, olha só, o mnemônico bacana aqui, né, o famoso Stop Med, que coloca aí todos os passos, né, a preparação antes da gente entubar o paciente. Então, cada letrinha aí tem o seu significado, né, o S aí de o aspirador, o T aí de laringoscópio, né, de equipamentos, de ferramentas, O de oxigênio, o P de plano de posicionamento, o M de monitor. A gente, obviamente, todo paciente que vai ser entubado, a gente minimamente precisa estar, né, esse paciente na cardioscopia, ver o traçado contínuo desse paciente, pressão arterial não invasiva, saturimetria, vai testar o seu AMBU, vai testar os acessos e também vai fazer uma revisão de quais drogas você vai utilizar nesse paciente. Não existe receita de bolo em relação ali às drogas que você utiliza em sequência rápida. Cada paciente é uma história, cada paciente é um aprendizado. Então, por isso que é importantíssimo que você tenha o domínio de todas as drogas disponíveis aí no seu carrinho, na sua ambulância, para que você tenha ali um arsenal para trabalhar nas mais diversas condições. Então, vamos embora. Olha esse gráfico que interessante, né, que mostra aqui a saturação do paciente e o tempo. Então, a pré-oxigenação, ela é tão fundamental que ela consegue postergar
na verdade, né, a queda de saturação, principalmente em pacientes obesos e pacientes aí nas crianças. Então, são pacientes aí que acabam caindo muito precocemente a saturação. Então, note aqui que um paciente obeso, ele tem ali uma queda de saturação ao redor do terceiro ou quarto minuto. Então, a pré-oxigenação sendo realizada adequadamente, ela vai prolongar o período aí, né, entre a paralisia com ali o bloqueador neuromuscular e a dessaturação de oxigênio. Então, na medida que você faz a laringoscopia, né, que esse paciente ele está em apneia, está bloqueado e você pré-oxigenou adequadamente, o seu tempo ali, ainda com uma saturação boa, ela é melhor. Então, isso vai te dar um pouco mais de segurança, tanto para você fazer um procedimento e também para o paciente, evitando que ele desature muito rápido. Então, isso é um tempo fundamental quando você opta aí por intubar um paciente. Então, esse gráfico aqui, ele é muito interessante porque mostra, obviamente, que os pacientes, dependendo da sua condição, então lembre-se, né, de obesos e crianças, eles dessaturam muito rápido após o período que você bloqueou. 7 P's, então coloca aqui a sequência, né, rápida de intubação e como que a gente adota, né, as medidas. Então, o famoso 7P que coloca aqui na preparação, a pré-oxigenação, a parte de pré-intubação, a paralisia e indução, como é que é depois a parte de posicionamento e proteção, depois a parte da intubação e checar adequadamente se esse paciente está intubado, e depois os cuidados, né, o manejo pós-intubação. Então, todos esses 7 P's aqui são fundamentais que você tenha em mente e façam, sigam à risca todas essas orientações do 7P para que você não tenha problema na sua sequência rápida de intubação. Então, olha só, coloca aqui uma tabelinha que mostra, né, a hipoxemia pós-sequência rápida, quais são as causas e as intervenções. Então, coloco aqui, obviamente, que você não vai precisar decorar tudo isso, mas eu coloco ali de causa muito comum, pode ser o mau posicionamento do tubo orotraqueal, desde o seu deslocamento ou colocação esofágica. Então, o que eu costumo dizer, pessoal, não é crime você entubar um paciente o tubo hiperesôfago. O que é crime é não reconhecer, você deixar isso lá e não reconhecer e ventilar esse paciente, aí obviamente é tragédia, né? Intubação do tronco principal. Então, vale lembrar o seguinte, né? O bronco-fonte direito, ele é praticamente uma continuação da traqueia, ele é pouco retificado, ele é praticamente realmente uma continuação, tem uma angulação muito pequena ali de 20 graus no máximo, em contrapartida, o bronquiofonte esquerdo, ele é muito mais angulado ali em 45 graus, então geralmente se você intuba um paciente, ele está seletivo, geralmente é a direita. Então, quando a gente intuba o paciente, vai testar, né, vai auscultar o paciente, a gente começa sempre ali pelo epigastro e depois a gente ausculta a base esquerda. Por quê? Se a maior tendência de seletivar é a direita, se você coloca ali o esteto, né, na base esquerda e está ventilando, opa, possivelmente esse paciente não está seletivo. Então, depois que você auscultar a base esquerda, base direita, ápice esquerdo, ápice direito, então nesses 5 pontos fundamentais. Problema no cuff, ele pode estar furado ou pode estar muito vazio. Lembrar que o cuff, né, pessoal, ele deve ser verificado ali a sua pressão com um cufômetro, A gente tem ali a mania, né, de insuflar muito esse cuff, isso pode prejudicar a traqueia do paciente, é um tecido muito delicado e pode ter ali a longo prazo, né, uma estenose, enfim, complicações nesse paciente. Pode ter obstrução por muco, pode ter dessaturação porque o paciente é obeso, grávidas aí no terceiro trimestre, enfim, choque profundo, né, o paciente que não consegue aí manter a saturação porque de fato ele está muito chocado, e pneumotórax, né, você, do bom paciente, você tem que reavaliar e ver se ele tem algum problema. Vamos lá, né? Quais são as estratégias, então, adjuntas para maximizar a pré-oxigenação do paciente? Primeira coisa é posicionar adequadamente. Eu já vi muitas pessoas, muitas vezes, fornecendo oxigênio para o paciente, mas o paciente ali está com uma posição totalmente errada, o paciente que muitas vezes você não liberou via aérea adequadamente, então não adianta, você precisa fazer toda a sequência, né? Desobstruir a via aérea, posicionar, ofertar oxigênio para que você tenha efetividade nessas ações. E algo que eu venho falando muito é a oxigenação apneica. De fato, a gente coloca ali um catéter tipo óculos, como está aqui na foto, deixa em alto fluxo, 15 litros por minuto. Obviamente, esse ar, né, ele vai chegar ali nos alvéolos, você vai manter esse catéter na sua laringoscopia. Então, esse oxigênio chega assim ali nos alvéolos, ele consegue te dar um tempo maior de laringoscopia segura, um tempo de apneia muito mais seguro, porque esse oxigênio vai chegar, você vai ter uma melhor desnitrogenação
desnitrogenar melhor ali o seu paciente. Então, é uma técnica muito válida. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando, principalmente naqueles pacientes que têm estigmas, né, de via aérea difícil, ou uma via aérea fisiologicamente difícil. Então, todas essas técnicas aí têm o intuito de melhorar, aumentar a permeabilidade desses pacientes. E esse é um conceito que, obviamente, vocês possivelmente já escutaram, né? Ele está sendo amplamente discutido, então foi-se o tempo, né, de falar de via aérea anatomicamente difícil, né, de via aérea difícil que a gente só levava em consideração basicamente aspectos anatômicos, porém o que a gente precisa ter em mente é isso aqui, é via aérea fisiologicamente difícil. Então, o que que é isso? É aquele paciente que você atende, o paciente está chocado, está hipotenso, já está no quadro de hipoxemia, então esse paciente tem um grande risco de sofrer ali um colapso cardiovascular no período pré-intubação, basicamente de ter uma PCR no momento que você vai intubar esse paciente, principalmente no momento que você está fazendo ali as drogas. Então, é um paciente crítico que você obviamente precisa pensar, que você precisa agir rápido e realizar aquilo que você tem de melhor no seu arsenal mental. Então, você sabendo trabalhar com as drogas e sabendo os efeitos esperados das drogas, isso é fundamental, porque dessa forma você acaba reduzindo o risco desse paciente piorar o choque e ter uma parada peri-intubação. Então, pegou um paciente, ele está hipotenso, ele está chocado, ele está hipoxêmico, opa, é um paciente que você precisa inicialmente o ressuscitar, então, acesso nesse paciente, forneça o oxigênio da melhor forma possível para ele, lance mão aí de oxigenação apneica, então é a famosa sequência ressuscitativa de intubação. Acesso periférico pode estar utilizando droga vasoativa, pode estar repondo volume, enfim, minimamente consiga obter ali uma pressão, uma sistólica mínima, né, para que você não tenha problemas no momento de induzir esse paciente e ele evoluir para uma PCR. Então, puxe dose de adrenalina, volume, então sabendo trabalhar com as drogas que causam menos hipotensão no paciente, a dose correta, isso pode te ajudar bastante a não ter intercorrências e não ter o pior desfecho, que seria uma parada cardiorrespiratória. Push dose, né? Como é que a gente realiza, como é que a gente prepara de uma forma rápida? Então, eu coloquei aqui uma colinha, né, pessoal? Você vai pegar ali uma ampola de adrenalina, né, de 1 miligrama, vem 1 ml, 1 miligrama, vai colocar isso no sorinho de 100 ml, então você vai ter uma solução ali, né, de adrenalina, e você vai pegar uma seringa de 10, vai aspirar 10 ml dessa solução. Então, cada ml você vai ter 10 microgramas. Então, como a adrenalina, né, essa solução de push dose, ela tem um tempo de latência bem curto, ali em torno de menos de 1 minuto, você faz ali o push dose, esse paciente possivelmente vai responder com taquicardia, com aumento de frequência. Então, muitas vezes isso, você acaba ali melhorando, né, o aspecto cardiovascular desse paciente e consegue intubar esse paciente, utilizar as drogas com um pouco mais de segurança, evitando o pior desfecho, que seria uma parada cardiorrespiratória. Então, lembrando que você pode repetir, né, a push dose a cada 3 a 5 minutos até obter ali o resultado que você espera, o mínimo de estabilidade para que você possa ali realizar o procedimento de uma forma mais segura. E lembrando, né, que a push dose, ela não é milagrosa, porém ela vai te ajudar, mas lembrando que você vai continuar a administrar volume, né, de uma forma muito cautelosa, com muita parcimônia, e também no hospital você vai precisar aí entender se é um paciente que vai precisar de hemoderivado, de hemocomponentes, enfim, a push dose ela não vai poder ser utilizada de uma forma aí sem limites, né? Então tudo isso aqui geralmente a gente utiliza somente ali para estabilizar minimamente o paciente a ponto de você ter segurança no seu procedimento. Então, coloca aqui, né, uma tabelinha de drogas para sequência rápida de intubação dos pacientes traumatizados graves, né? Então, na indução. Hoje, quando a gente fala em indução desse tipo de paciente, basicamente falamos de duas drogas que são bastante disponíveis, que é o etomidato e a ketamina. Então, no paciente hipotenso, você pode usar a ketamina, né, de 0,1 até 1 miligrama por quilo. O paciente que está normotenso, 1 a 2 miligramas por quilo, até mesmo etomidato, 0,15 a 0,3 miligramas quilo. No paciente hipertenso, né, você pode utilizar aí o etomidato, 0,3 miligramas por quilo, e bloqueadores neuromuscular. Basicamente, a gente utiliza, né, com maior rotina o quilicin, a succinilcolina, né, o succinilmetônio, 1,5 mg por quilo, ou o rocurônio,
nos locais que tem, né, disponibilidade dessa droga, lembrando que o rocurônio, ele geralmente é utilizado no winter, porque ele precisa ficar armazenado em geladeira, fica no kit geladeira. O fentanil, né, se você for utilizar o fentanil, lembrando, né, que no paciente chocado ele não tem aí a sua melhor indicação, você precisa fazer e esperar 3 minutos antes de induzir, porque é o tempo, né, de latência, o tempo que esse fentanil vai começar a agir no paciente. Então, ok, né? Só lembrando aqui, né, no trauma contuso ou penetrante com choque hemorrágico, confirmado ou presumido, trauma na cabeça com lesão cerebral traumática, confirmado ou presumido. Então, essas são aí as indicações e as drogas que a gente mais utiliza para fazer sequência rápida nos pacientes traumatizados graves. Então, vamos embora. Vamos colocar um caso clínico aqui para a gente discutir e saber qual que seria a melhor estratégia do ponto de vista das medicações. Então, caso 1. Paciente feminino, 50 quilos, 36 anos, vítima de acidente automobilístico, relato que estava sem o cinto de segurança na cena, você avalia a paciente, percebe que ela está confusa e tem a pelve instável. Opa, pelve instável, sangramento, primeiro ponto de atenção. Sinais vitais da paciente: frequência de 115, respiratória de 28, saturação de 91 em ar ambiente, PA 70/40, Glasgow de 13, glicemia capilar de 100. Você decide intubar essa paciente porque sabe que ela vai piorar. Opa, olha a indicação, né, daquela pergunta número 3. Vai precisar de viária definitiva para dar continuidade ali a propedêutica e o seu tratamento. Então, o que você pode utilizar de indutor, de droga indutora aqui? Ketamina, 0,5 a 1 miligrama por quilo. Lembre-se, né, que essa paciente está chocada, então a gente não vai utilizar a dose cheia. Então, vezes 50, que é o peso, né, dessa paciente, você vai utilizar ali de 25 a 50 miligramas. Isso vai representar em volume 0,5 ao ml IV, né, na veia do paciente. Bloqueador, você vai utilizar um despolarizante, né, a succinilcolina, 1,5 miligrama quilo vezes 50, você vai utilizar 75 miligramas, 7,5 ml da solução. Lembrando que o quilicin ele vem em pó, você dilui em 10 ml e você vai fazer aí 7,5 ml para essa paciente. Mais um caso aqui, ó. Dessa vez é um masculino, 41 anos, 75 quilos, vítima de acidente de moto. Relato que estava sem capacete. Você avalia esse paciente e percebe que ele está inconsciente com afundamento do crânio. Opa, TCE é grave. Os dados vitais são os seguintes: cardíaca de 68, respiratória de 18, saturação de 93 em ar ambiente, PA 130/80, Glasgow de 7, glicemia de 110. Você decide intubar esse paciente para proteger a sua via aérea, Glasgow menor ou igual a 8, né, no trauma igual tubo. O que você vai usar de indutor? Etomidato, lembra que o etomidato para TCL é neuroprotetor, então é uma droga excelente, né? 0,15 a 0,3 vezes 75, 11,5 a 22,5 miligramas, de 6 a 11 ml do etomidato. Bloqueador, você optou por utilizar o rocurônio, 1,2 miligramas quilo vezes 75, 90 miligramas você vai utilizar 9 ml do bloqueador rocurônio, lembrando que ele é adespolarizante, ele tem um tempo de latência curto, igual o quilicin, porém o tempo, a duração dessa droga ele é maior, né? Ele dura bem mais do que o quilicin, que geralmente ali tem um tempo de ação ali de em torno, né, de duração em torno de 6 a 8 minutos. Já o rocurônio ele é um bloqueador de ação muito mais prolongada. Então, esse seria casos aí para ilustrar como que a gente faria, né, o manejo adequado das drogas, e tudo isso quem vai te responder é o seu próprio paciente. Então, olha só essa classificação, pessoal, que vocês precisam conhecer, né, todo médico, toda pessoa que vai ali realizar uma laringoscopia, que é a classificação de Cormack-Lehane. Então, a classificação 1, né, aquele paciente que a gente faz laringoscopia e vê tudo, vê toda a fenda glótica, né, vê epiglote, corda vocal, maravilhoso. E o 4 é aquilo que você não vê absolutamente nada. Então, onde estão os maiores problemas, né? No Cormack 2 e 3. Que no 2 é aquele paciente que você vê parcialmente ali a fenda, vê epiglote, o 3 você só vê epiglote. Então, nesses dois casos aqui, a gente faz laringoscopia e geralmente precisa utilizar algum outro dispositivo que possa nos ajudar, que possa nos auxiliar na intubação, como, por exemplo, o buge. O buge é um grande auxiliar, vou mostrar aqui para vocês como que a gente utilizaria esse dispositivo. Olha só, né? Aqui que eu mostro uma foto.
Opa, deixa eu voltar aqui para que vocês possam ver adequadamente. Uma foto de uma laringoscopia, aqui uma laringoscopia ok, de um paciente adulto, você vê aqui a epiglote, vê a corda vocal, vê aqui a traqueia do paciente. Esse já é um paciente que você já vê pouco, você vê epiglote, mas você vê pouco aqui, né, a traqueia. Esse já é um paciente que de fato você vai ter aí uma maior dificuldade na sua intubação, com certeza. Olha aqui outras fotos, fotografias aí obtidas através de vídeo laringo. Então, no A, né, a visão pré-intubação de uma viária de um adulto, no B aqui, uma viária pediátrica, no C, já o tubo, né, passando pelas cordas vocais, e no D aqui você vê, né, tanto o orifício da traqueia, que ele é verticalizado, quanto o orifício aqui do esôfago, que ele é mais oriental, mais horizontal, né, perdão. Lembrando que o buraco, né, que você tem que introduzir o tubo, obviamente, é na traqueia, no buraco de cima, né, no buraco anterior. Aqui é uma técnica interessante, né, que é a técnica da tesoura, que a gente utiliza aí para abrir a via aérea do paciente. Então, o nosso polegar, né, acaba empurrando a arcada dentária inferior para baixo e o nosso ali terceiro dedo, arcada superior para cima, abrindo a boca desse paciente. Então, muitas vezes você utiliza isso para fazer ali aspiração de via aérea, passar um dispositivo supraglótico. Então, essa ajuda bastante essa técnica para você possa olhar ali e fazer uma análise da via aérea desse paciente, principalmente ali da cavidade oral. Então, preditores aqui, né, de intubação endotraqueal difícil, quando a gente faz ali a laringoscopia direta. Então, se você tiver esse dado de intubação difícil previamente, um paciente que você está atendendo, as pessoas já conheceram, a família falou, olha, teve dificuldade de ser intubado. Então, já fique atento, espaço interincisivo, né, intergengival em pacientes que não têm dentes ali menor do que 4 centímetros, a distância tiro-mentoniana menor do que 6, a distância externo-mentoniana menor do que 12, extensão da cabeça e pescoço menor de 30 graus, do neutro, classificação orofaríngea de Malampati 3 ou 4, isso aqui obviamente fica reservado para os casos aí que você tem condição de avaliar previamente esse paciente, não cabe muito aqui para a nossa realidade, né, da emergência, a gente não faz Malampati nos pacientes, obviamente, pacientes aí que têm protusão mandibular inadequada, circunferência do pescoço maior que 40 centímetros, então todos esses fatores aqui são preditores de uma intubação endotraqueal difícil. Eles podem, né, dizer que você possa ter dificuldade, porém, no momento da sua laringoscopia, pode ser que você consiga intubar esses pacientes aí sem o menor esforço, porém, isso aqui já te liga um alerta para que você possa, assim, otimizar e colocar tudo que você tem de recurso disponível para que você tenha ali uma laringoscopia mais segura. Aqui eu mostro, né, os diversos tipos de lâmina que existem. Então, a lâmina mais clássica de todos, né, que todo mundo conhece, talvez treinou intubação, é na lâmina curva. Então, ela é projetada aí com o intuito de minimizar a estimulação da epiglote posterior, né, que é inervada aí pelo laríngeo superior. Então, a pontinha, né, dessa lâmina vai encaixar no recesso, na parte de trás da língua, na valécula, e vai elevar a epiglote de uma forma indireta. Diferente aqui, né, pessoal, da lâmina reta, que ela é projetada para ser inserida abaixo da epiglote, em seguida para a gente levantar ela diretamente. Então, na lâmina curva a gente não vai encostar na epiglote, na lâmina reta, de fato, a gente vai conseguir levantar ela diretamente, expondo assim, né, a abertura glótica. Então, lembrando que a lâmina reta, geralmente a gente utiliza para pacientes que têm pouca abertura de boca, em pacientes pediátricos, né, que é o tamanho ali da cavidade oral é muito desproporcional, a língua é muito grande, então a gente pode utilizar aí a lâmina reta, porém precisa treinar, porque se você não tiver habilidade com lâmina reta, geralmente a língua vai te atrapalhar, vai ficar caindo, então precisa estar treinado e habituado a utilizar a lâmina reta, porém ela pode te ajudar muito em algumas situações. Essa aqui é uma lâmina articulada, uma lâmina do tipo McCoy, então ela tem ali uma pontinha, né, que acaba articulando e permite ali o laringoscopista flexionar a extremidade distal ali da lâmina, que pode aumentar ali, né, a tensão contra a membrana glossoepiglótica e quando a ponta da lâmina está na valécula lateral, melhorando assim ali a visão da glote do paciente. Então é uma lâmina aí que pode te auxiliar muito. Geralmente a gente costuma até brincar, né, que tem quem tem uma lâmina McCoy acaba sendo o famoso apelão, porém nada disso, né? É um dispositivo que sim pode te auxiliar muito, pode te ajudar e vai trazer mais segurança naquele paciente que você
faz uma análise e identifica que ele tem ali estigmas de viária difícil. Se você tiver uma lâmina McCoy, pode sim utilizar ela numa primeira tentativa, sem o menor problema. E aqui o Bulge, né? Então o Bulge, esse dispositivo azulzinho aqui, que tem, né, uma pontinha angulada, geralmente 45 graus. Então, nas situações onde a gente pega um paciente que tem ali, né, um Cormac-Lehane 3, um Cormac-Lehane 2, que você não está vendo adequadamente, né, a fenda glótica, você pode sim já fazer a sua primeira laringoscopia utilizando o Bulge, sem também nenhum tipo de problema. Então, o Bulge, né, geralmente você acaba utilizando naqueles pacientes que você já viu que pode ter ali algum tipo de estigma, né, algum preditor de viária difícil, e tem até estudos que falam, né, tinha um estudo posterior ao que saiu atualmente, que acaba dizendo que você entubar com Bulge e fio guia não tem nenhuma diferença do ponto de vista estatístico, né? Porém, o que eu acabo entendendo como um viés aí negativo do estudo é que nem todo mundo sabe utilizar o Bulge da melhor maneira. Como é que você usa tecnicamente o Bulge? Então, muitas vezes, talvez, esse foi um ponto e um detalhe que não foi muito bem estudado. Então, o Bulge, quando você utiliza, né, ele tem essa pontinha, uma angulação voltada aí para cima, você tem a tendência, né, de passar ele por baixo da epiglote, você vai entrar ali, né, na traqueia do paciente, como ele tem essa pontinha, né, uma pontinha romba, ela não machuca ali o tecido do paciente, e até 30%, 40% dos casos você vai sentir aqueles cliques dos anéis traqueais, né, então vai sentir, né, aquele relevinho, e realmente você consegue sentir em alguns pacientes isso, né, não são todos, porém se você tiver em dúvida ainda se o Bulge está de fato na traqueia, você empurra o Bulge. Você vai empurrando o Bulge e ele vai chegar no momento que ele estiver na traqueia, vai ter um stop do Bulge, o famoso stop carinal, momento que ele bateu ali na carina do paciente. Então, isso significa que você está dentro da via aérea. Se, por exemplo, você estiver no esôfago, ele vai embora, né? Você vai introduzir isso e não vai ter um fim. Então, teve stop carinal ou sentiu os cliques, opa, estou na traqueia do paciente, vou passar o tubo tranquilamente. Aqui eu vou mostrar um vídeo, né, para que vocês possam entender qual que é a técnica correta aí da utilização do Bulge no paciente. Então, vou voltar aqui e começar. Feita a laringoscopia no paciente. Estou vendo ali na epiglote. Alguém está tracionando um pouquinho a rima. Olha a angulação do Bulge. Passou por baixo da epiglote. Possivelmente aí ele já está sentindo os cliques dos anéis traqueais. Está introduzindo o Bulge. Se ele sentiu, ele tem a certeza, ou teve aí o stop carinal. E agora ele vai passar o tubo orotraqueal. Está vendo que em nenhum momento ele tirou o laringoscópio, só quando ele tem a certeza, né, que o tubo está lá dentro e tem ali, está fixando ali o tubo com a mão, ele continua ali, traciona depois o Bulge, para que você tenha certeza que esse paciente está entubado. Aqui o que eu mostro? Então, passamos ali da etapa da intubação, a gente já intubou o paciente, a gente já fez o teste clínico, fez a ausculta, está ok. Aqui eu mostro a curva do capnógrafo, né? A curva de capnografia, que na verdade é o padrão ouro, é o indicador mais confiável, né, de que o tubo endotraqueal realmente está na traqueia do paciente. Então, aqui é a curva que, em tese, você deve enxergar, né, no capnógrafo em forma de onda. Então, o que seria aqui essa AB, né? Seria ali o espaço morto. Aqui na BC seria a parte ascendente, na parte expiratória. No CD é o platô. E no D para o E seria aqui de fato a fase inspiratória do paciente. Então a curva tem esse formato aqui. Geralmente o paciente entubado, ele fica ali com uma capnografia com um valor em torno de 35 a 45 centímetros de mercúrio. Então um paciente que tem uma capnografia como essa, ele está entubado. Então o capnógrafo ele é um grande equipamento que pode trazer inúmeras informações, não só se o paciente está entubado, até mesmo aí do ponto de vista hemodinâmico, o capnógrafo ele é fundamental. Então, se você tem capnógrafo na sua ambulância, no seu monitor multiparâmetro, na sua sala de emergência, valorize e cuide desse equipamento. Aqui eu mostro, né, algumas curvas de capnografia
durante um procedimento, né, de sedação e analgesia. Depois vocês podem olhar com calma, mas aqui seria uma curva normal, aquela que a gente vê sendo formada, né, no paciente que está entubado, e, por exemplo, uma outra curva é o paciente que está aqui em bradipneia, o paciente que já não está, obviamente, ventilando adequadamente. Então, aqui são todos os formatos de onda que você vai conseguir observar dependendo da condição. Essa aqui numa curva já de hiperventilação, então cada curva aqui no capnógrafo pode te indicar, e você sabendo interpretar o que está acontecendo, você consegue corrigir essas dificuldades. E a ventilação mecânica no trauma? Então, o paciente entubado hoje é igual ao paciente no ventilador mecânico. Não é para ficar ventilando o paciente com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Por quê? Geralmente a gente tem uma tendência, né, a hiperventilar esses pacientes, o que pode ser muito lesivo, e também colocando pressões muito grandes ali, né, no balão. Então, o que que isso acontece? A gente aumenta a pressão intratorácica, a gente vai piorar o retorno venoso, vai piorar choque do paciente. Então, entubou o paciente, coloque na ventilação. Isso vai proteger a via aérea, vai tratar edema cerebral, vai tratar a contusão. Então, o paciente entubado é igual ao paciente na ventilação mecânica. Isso é fundamental. Você tem, então, um conhecimento mínimo de ventilação mecânica para que você, sim, possa auxiliar e começar a tratar rapidamente o seu paciente politraumatizado. Então era isso, pessoal, a aula sobre via aérea. Coloquei aqui alguns tópicos importantes. É claro que tem muito mais coisa para falar de via aérea, então por isso que eu convido você para que não perca aí as próximas aulas, para que a gente possa dar sequência no nosso raciocínio, para que você sim tenha segurança para manejar os pacientes críticos que vão chegar aí no seu plantão. Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Valeu!